Isso aí é Satanás. Satanás foi criado como anjo de luz, como querubim, ungido para a guarda de Deus, vivia entre as pedras afogueadas, né? Mas ele um dia se rebelou contra Deus, ele desejou ser maior do que Deus, desejou estar acima de Deus. Então a criatura desejando ser maior do que o Criador. É como um oleiro faz um barro, e do barro faz um jarro, e de repente esse jarro de barro quer ser mais importante que aquele que fez, mais importante que o seu dono, que o seu construtor. E é isso que ele fez. Então Satanás intentou estar acima de Deus e ser melhor que Deus. Você pode ver isso em várias passagens da palavra de Deus. Então Satanás ambicionou, desejou, ele cobiçou ser maior do que Deus. Então ambicioso Satanás aí, nós podemos ver lá em Isaías 14:13, por exemplo, uma referência a Satanás. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Então ele está dizendo: subirei acima. Depois, em 2 Tessalonicenses 2:4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então veja só, ele chegará ao ponto de se assentar no trono de Deus, querendo parecer Deus. E nós sabemos aí o que significa isso. Durante o período da grande tribulação, ele fará uma grande imagem, né, da besta, colocará ali no templo em Jerusalém para adoração, querendo que ele seja adorado. Essa ambição, essa cobiça terrível de Satanás de querer ser Deus, de querer estar acima de Deus, de querer ter o mesmo poder do que Deus, isso começou então lá naquela rebelião, quando Satanás então se rebelou contra Deus, e ainda a terça parte dos anjos o seguiu nessa rebelião, essa ambição terrível pelo poder, e ele foi expulso então do céu. Então antes era o querubim, era o anjo de luz, criado, o mais formoso dentre os seres criados, e então se rebelou, e Deus o expulsou de lá, e ele se tornou então um inimigo de Deus. Satanás se tornou o diabo, o adversário de Deus. Então você veja aí que em Apocalipse 13:15 fala: e foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Então durante esse período que está escrito e registrado em Apocalipse, a grande tribulação que vem sobre o mundo após o arrebatamento da igreja, aí começa um período aqui na terra onde Satanás estará governando, e ele então exigirá. Então ele vai exigir, e é assim que ele quer. Não é como Deus. Deus deseja que nós o adoremos em espírito e em verdade. Deus é misericordioso, cheio de amor, e ele está aí para você adorá-lo, mas ele não exige, ele não obriga ninguém a adorá-lo, ele aconselha. Já Satanás não, ele obriga, e ele vai matar qualquer pessoa que disser que não vai adorá-lo nesse período que ele estará então governando sobre a terra. Então nós temos aí nessa lição a nossa palavra-chave, que é ambição. O que é ambição? Definindo claramente essa palavra. Então é o desejo veemente de alcançar os bens materiais, o poder, a glória, a riqueza, a posição social. Então veja quanta coisa. Então esta ambição se encaixa em determinadas pessoas hoje que nós podemos identificar claramente. É claro que tem pessoas que aparecem mais essa ambição e tem pessoas que aparecem menos. Então essa ilustração de ambição, como é definida a palavra,
ela está presente mais na classe hoje de governantes, né? Então, na classe política principalmente. Então aí se destaca muito esta palavra, esse problema terrível que é a ambição, o desejo desenfreado, então, por bens materiais, poder, glória, riqueza, posição social. Não quer dizer que só essas pessoas têm isso, mas uma pessoa, mesmo sendo pobre, ela pode ter uma ambição terrível, e a ambição até mais perigosa do que uma pessoa que já possui uma certa riqueza. Então nós sabemos que Satanás foi o maior ambicioso que se tem notícia. O apóstolo Judas fala de anjos os quais não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Veja Judas, versículo 6. Por incrível que pareça, então, houve anjos que, iludidos, escolheram a senda aí da rebelião e lançaram sua sorte em Satanás. Então esses anjos, deformados aí em seu caráter pelo efeito corruptor do pecado, é que Paulo chama então de espíritos enganadores, ou demônios, né? 1 Timóteo 4:1. Há consequentemente então uma hierarquia do mal, a cuja testa está aí o príncipe deste mundo, que é denominado assim pela Bíblia. A esses anjos que seguiram Satanás denominamos então demônios. Jesus chamou Satanás então de príncipe deste mundo, né? Que é o líder dos demônios que estão aí rondando por toda parte, querendo tragar as pessoas, afastar as pessoas de Deus. E o diabo então veio ao mundo, foi lançado ao mundo, e ele veio para roubar, matar e destruir. E é isso que Jesus disse que ele sabe fazer. Então a descoberta da ambição, nós vamos ver aí que na revista Veja houve um assunto sobre isso, e nessa revista de 2006 tem lá, 1º de março de 2006, na página 54, traz então um artigo, a descoberta da ambição. Então diz o artigo: o ambicioso não enxerga o cume nem quando o atinge. A pessoa ambicionou uma posição, uma riqueza e tal, e ele é tão ambicioso que quando ele atinge aquilo que ele programou, que ele desejou para a vida dele, ele nem percebe, ele quer mais e mais e mais e mais, nunca deixa de querer mais, né? É aquele dá, né? O tempo todo, quer mais, e vai, a vida inteira quer mais riqueza, mais poder, mais glória, né? Quer ser adorado. Pode ver que toda pessoa muito rica e que não tem Deus na sua vida era assim, quer ser adorada, né? Quer ser exaltada, fica ali um cordão de puxa-saco o tempo todo perto, falando coisas boas, né? Elogiando, e assim, ele quer ser adorado, e até paga caríssimo por isso. Não é por outra razão que os maiores desastres do mundo foram aí gestados pela ambição sem limites. Então, seja por amor, dinheiro, sabedoria, poder, glória ou fama, a ambição move o mundo. O mundo, o sistema mundano, o sistema satânico, é movido então pela ambição, essa ambição desenfreada, essa cobiça. Nós queremos chamar aqui de ganância. É o ganancioso, ambicioso, nesse sentido de ganancioso. Se nós olharmos na história humana, nós vamos ver aí vários governantes, desde Nabucodonosor, né? Podemos citar aí Hitler e Napoleão e vários outros têm surgido, até nos nossos dias aí tem surgido pessoas assim, gananciosas, ambiciosas, grandes líderes, né? Se tornam grandes líderes porque acham aí várias pessoas que querem segui-los, como Satanás achou aí a terça parte dos anjos. Graças a Deus que foi só a terça parte dos anjos. Então, como são muitos os anjos, apenas a terça parte seguiu Satanás. Se tornaram então os demônios, liderados por Satanás. Mas graças a Deus que Deus tem o restante de todos os anjos que trabalham ao nosso favor. Então, os que estão conosco são muito mais do que aqueles que estão com Satanás. Então, não se preocupe. Siga a Deus, sirva a Deus. Os anjos são em maior número do que os demônios. E nós somos mais do que vencedores, porque temos Cristo em nossa vida.
E diante do nome de Jesus, qualquer demônio foge. Tudo que nós vamos fazer é em nome de Jesus. É o nome poderoso que faz tremer todo o reino espiritual. Glória a Deus. Então, qual a diferença aí entre ambição e ganância? Então, ambição, nesse sentido natural da ambição, é o desejo veemente, né, que a pessoa tem de poder, de glória, de riqueza. Todas as pessoas têm esse desejo em pequena quantidade. Então, aspiração imoderada, pretensão, cobiça. Então, ela pode ser pequena em todo ser humano, que dá um